Oi, gente! Hoje nossa aula vai falar um pouquinho a respeito da monitorização da glicemia. A diabetes, juntamente com a obesidade, ela vem fazendo parte de uma dupla epidemia mundial. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, 415 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Desses, 75% estão nos países em desenvolvimento, como é o caso do nosso. No Brasil, 8,1% da população entre 20 e 79 anos, o que corresponde em torno de 16 milhões de pessoas, tem diabetes. Dessas, nós temos 72 mil mortes por ano. No mundo, o impacto de mortalidade é bem maior. Nós temos 4,6 milhões de mortes anualmente. Esse dado é um dado da OMS de 2016. A principal causa de diabetes tipo 2, ela é, com certeza, a obesidade. Isso vem se dando por uma mudança nutricional, por uma urbanização nas cidades. E a diabetes, ela é considerada o tsunami do século XXI. O diabetes, ele tem um impacto muito grande na população adulta. O impacto clínico do diabetes mostra que a principal causa de novos casos de insuficiência renal terminal é a diabetes. Ela aumenta de 2 a 4 vezes a chance de um adulto ter eventos ou doenças cardiovasculares, como infarto, AVC. É a principal causa de amputação traumática das extremidades inferiores e é a principal causa de novos casos de cegueira em adultos de 20 a 74 anos de idade. Quem eu devo testar para dar o diagnóstico de diabetes? Primeiramente, eu devo testar aqueles pacientes que têm sintomas, ou seja, aqueles pacientes que têm um cansaço muito fácil, independente da atividade física ou não, e os famosos 4Ps. Pacientes com muita sede, que a gente chama de polidipsia, pacientes com emagrecimento sem estar fazendo nenhum esforço para isso, né? Sem estar fazendo dieta, atividade física, então a perda de peso. Pacientes com aumento do apetite, que a gente chama de polifagia, e pacientes com a urina aumentada, o volume de urina aumentado, que a gente chama de poliúria. Então, a gente chama diabetes da doença dos 4Ps: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Esses pacientes eu deverei testar. Também deverei testar os pacientes assintomáticos que entram em grupos de risco que têm uma chance aumentada de ter diabetes. Quem são esses pacientes com grupos de risco? São todos os adultos acima de 45 anos, então a partir de 45 anos, todos os adultos devem ter a sua glicemia testada para que eu possa identificar, encontrar ou não se tem diabetes, ainda numa fase sem sintomas. Ou aqueles pacientes menores de 45 anos, mas que tenham algum fator de risco. Quais são eles? Pacientes com sobrepeso, ou seja, IMC maior que 25, e mais um dos fatores de risco abaixo, como sedentarismo, história familiar de diabetes em pacientes de primeiro grau, em parentes de primeiro grau, mulheres com síndrome do ovário policístico, mulheres que tiveram diabetes durante a gestação, pessoas hipertensas, pessoas com problemas no colesterol com HDL menor que 35 ou triglicerídeo maior que 250, pacientes que em algum momento fizeram algum exame de glicemia e eles deram alterado, mas não com diagnóstico de diabetes ainda, pacientes que tenham acantose nigricans e pacientes com doenças cardiovasculares diagnosticadas, eu também devo investigar se tem ou não diabetes. Aqui eu mostro para vocês algumas imagens mostrando o que é a acantose nigricans, né? Então, essas manchas enegrecidas são placas, na verdade, e essas placas geralmente ocorrem em decorrência da resistência à insulina. Então, pacientes
que tenham esses sinais, eu devo investigar se tem diabetes. E como eu faço o diagnóstico de diabetes? Eu posso dar o diagnóstico de diabetes baseado na minha hemoglobina glicada, que se ela for maior ou igual a 6,5%, eu dou o diagnóstico de diabetes. Posso dar de acordo com a minha glicemia de jejum, que é feita num exame de sangue periférico com um jejum mínimo de 8 horas. Se esse valor for maior ou igual a 126, eu também dou o diagnóstico de diabetes. Ou através do teste oral de tolerância à glicose, em que eu verifico uma glicemia basal, dou uma sobrecarga de glicose conhecida de 75 gramas de glicose para aquela pessoa e 2 horas depois dessa sobrecarga eu verifico a glicemia. Se essa glicemia for maior ou igual a 200, eu também dou o diagnóstico de diabetes. Além disso, nos pacientes com aqueles sintomas clássicos, os 4Ps que eu falei anteriormente, se eu tenho uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200, ou seja, faço qualquer hora do dia, independente ou não do jejum, e o valor dá maior ou igual a 200, eu também dou o diagnóstico de diabetes. Aqui, na minha coluna da direita, eu tenho os critérios para diagnóstico de pré-diabetes. Vocês dão uma olhadinha depois para ver que eu tenho valores que já não são mais considerados normais, porém, ainda não são considerados diabéticos. E aí, eu dou o diagnóstico de pré-diabetes. E aí, professora, por que eu vou fazer a automonitorização da glicemia? Por que eu vou estimular isso para o meu paciente? Então, aqui eu tenho alguns benefícios da automonitoração da glicemia. Primeiramente, ele ajuda a detectar as hipoglicemias. Então, o paciente que está fazendo uso de insulina ou de medicação, ele consegue rapidamente detectar hipoglicemias através da automonitorização da glicemia. Ele permite ao paciente um maior controle, então o paciente faz a glicemia 4, 6 vezes por dia, eu consigo controlar, saber quando é que a glicemia está maior, quando a glicemia está menor. Pode ajudar a aumentar na aderência ao tratamento, tanto em relação às mudanças do estilo de vida, quanto em relação à medicação. E o registro dos resultados, principalmente para os pacientes internados, permite uma discussão do cuidado com o diabetes com a equipe multiprofissional, como nutricionistas, educadores físicos. E como eu vou fazer isso? Aqui no LH nós temos alguns modelos de glicosímetro, tá? O mais comum é esse, mas vocês vão ver outros modelos que a gente tem no dia da prática. E esses modelos são os que eu vou utilizar, eles utilizam uma fita própria, que eu vou colocar aqui, no caso desse, tem o espaço, nesse outro tem até a setinha, tá? Ele não tem botão de liga e desliga, ele vai ligar no momento que eu colocar a fita. Aqui uma imagem mostrando da própria pessoa fazendo, então a fita já conectada no aparelho e ele colocando aqui a gotinha de sangue na fita para o aparelho ler e dar o valor, o resultado para a gente. Muitos aparelhos já vêm com essa canetinha, uma caneta que tem uma lanceta que dispara e depois volta. Ela é mais segura, evita que eu tenha contato com material perfuro-cortante. Porém, aqui no LH a gente vai utilizar uma lanceta que não é em forma de caneta, mas também é uma lanceta. Eu vou fazer um furo na minha região digital, sempre preferir a lateral dos dedos e evitar a polpa, já que a polpa é um lugar onde eu tenho mais contato, posso traumatizar mais. E sempre eu devo utilizar os dedos em que eu utilize menos. Então, eu devo evitar o polegar e o indicador e utilizar meus outros 3 dedos para fazer. Sempre lembrando que a preferência é a região lateral. Olhem aqui que tem uma gota espessa. Eu preciso que forme uma gota na hora da minha punção, para que essa gota, para a quantidade de sangue, seja suficiente para preencher o material e aí o glicosímetro lê, ok? E aqui os passos para a realização da glicemia capilar. Eu vou estar em contato com o paciente, então eu vou ter que acolhê-lo, identificá-lo, vou ter que conferir o material, calibrar o glicosímetro
higienizar as mãos e calçar luvas de procedimento, não precisa ser luva estéril, colocar a fita no aparelho, explicar para o paciente o procedimento, que vai fazer uma picada, vai coletar um pouco de sangue, limpar o dedo com um pouquinho de algodão com álcool, fazer a punção digital, descartar o material pérfuro-cortante em um local adequado, naquela caixinha amarela que vocês já conheceram. Esse descarte ele deve ser feito imediatamente. Coloca a gota de sangue na fita, limpa o dedo do paciente ou ofereça material para que ele limpe, verifica o resultado encontrado, anota e explica ao paciente o resultado. É um procedimento simples que a gente vai aprender e vocês vão tirar as dúvidas na hora da aula, quando a gente estiver lá nos consultórios no LH. Okay? Por onde estudar? Nós temos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, atualizada 2017-18, nos capítulos, lá eles dividem por partes 1, 2 e 3. Esses são os que vocês precisam estudar para ter a teoria. E vamos treinar.